Olá, Creator! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Profissão Creator. Esse é o canal onde a gente descomplica a criação de conteúdo para você aprender a crescer e faturar mais com as suas redes sociais. Hoje a gente está aqui com a Isabela Assis, que ela é criadora de conteúdo do nicho de emagrecimento e vai contar pra gente como ela se tornou uma creator e vive isso. Bem-vinda, Isa, ao nosso podcast. A gente está muito feliz aqui com a sua presença. Para que a gente começar do jeito certo, conta pra gente quem é a Isabela Assis, como que você começou, como que chegou até aqui. Bom, gente, eu tenho 24 anos. Eu comecei no ramo de emagrecimento, vai fazer mais ou menos uns 2 anos, eu acho. E assim, antigamente o meu nicho nunca tinha sido sobre emagrecimento, embora eu sempre tenha vivido nessa, né, inconstância de engordar, emagrecer, de estar sempre ali, tipo, meu Deus, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu sempre tive muita vergonha de postar isso nas redes sociais, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema em relação ao meu corpo. Então, tipo assim, eu tinha vergonha de mostrar como que eu tava, eu tinha vergonha de falar, meu, eu engordei. Eu achava assim que a internet, o fato de ter muitas meninas, nossa, lindíssimas, eu precisava tentar mostrar que eu queria chegar perto delas. Mas na verdade, eu acho que todo mundo passa por esse processo assim de ter alguma dificuldade, né? E a questão de engordar pra mim sempre foi uma dificuldade desde pequenininha e eu não tratava isso da forma correta. Né? Eu lembro que desde pequena eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, então as minhas emoções eram sempre descontadas na comida. Ah, eu tô muito triste, eu tô muito ansiosa, aconteceu alguma coisa na minha vida, era comida. O doce, mais específico. Eu nunca tive muito problema com comida, era sempre o doce. E só que aí, há mais ou menos uns 2 anos atrás, foi onde, 2 anos não, uns 3 anos atrás, mais ou menos, foi onde, de fato, tipo, aconteceram muitas coisas na minha vida e eu engordei quase 40 quilos. E eu não sabia, assim, o porquê. Né? Eram muitas coisas, era turbilhões de coisas acontecendo na minha vida, era buscando medicações, era tipo assim, ai, eu tô com ansiedade e eu preciso buscar uma medicação. Ai, eu preciso passar com um médico. Nossa, eu vou fazer uma dieta muito louca pra tentar emagrecer 5 quilos, 10 quilos. E às vezes eu até conseguia, e depois acontecia de eu engordar 10, 20 quilos. E aí eu comecei a falar sobre isso no Instagram. Primeiro eu tive que entender, né, de fato, que tinham pessoas que se identificavam com o meu processo, pessoas que tinham problema com a balança há muito tempo. E aí eu comecei a falar isso abertamente no Instagram. E foi onde muitas pessoas começaram a se identificar comigo e passou a dar muito certo. Que legal! E como que você teve esse clique, assim, de o que que aconteceu pra você ter esse clique de, ok, agora eu vou começar a compartilhar realmente o meu processo de emagrecimento? Como que você tomou essa decisão de passar a compartilhar? Desde pequenininha, só pra vocês terem noção, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu sempre fui aquela menina que eu amava ficar assistindo vídeo no YouTube. Gente, eu amava, amava, eu assistia vídeo no YouTube, eu gostava Acho que daquilo. todas nós temos isso em comum. Sim, É. e eu via, e eu gostava muito. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que se colocarem lá assim, Tour pelo meu quarto, Isabela Assis, vocês vão ver, gente, eu tinha uns 10, 11 anos. E meu quarto horroroso, e eu fiz um tour pelo meu quarto. E eu gostava daquilo, só que assim, todas as vezes que eu começava a postar as coisas nas redes sociais, aí, por exemplo, meu irmão descobria do meu canal, eu ia excluir os vídeos. Alguém da minha escola descobria do canal, eu ia excluir os vídeos. Então eu sempre gostei disso. Só que eu nunca tinha um nicho certo. Tipo assim, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre maquiagem, eu vou falar sobre, sei lá, dia a dia, rotina, estudo. Só que, tipo, nenhum nicho se enquadrava. A única coisa que eu sempre gostei muito é, tipo, autoajuda. Eu sempre gostei muito de ver coisas de pessoas que já tinham passado por histórias parecidas com a minha. Então, eu gostava disso e era um nicho que às vezes dava certo, mas eu acho que o nicho de emagrecimento em si foi quando eu precisei viver, acho que o pior momento da minha vida e ter, tipo, o senso de falar abertamente sobre isso, porque não é fácil. Eu recebo muito julgamento na internet, muita gente, tipo, o tempo todo falando, ai, mas tá se vitimizando, ai, engordou, emagrece. E, tipo, não é assim, sabe?
Isa, realmente, né? Você comentou que você gravava os vídeos, apagava, e quando foi que você foi quebrando essa insegurança, né? Eu acho que também vem muito com o nosso amadurecimento também, porque quando a gente é mais nova, a gente se importa mais com a opinião dos outros, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tirando um pouco dessas barreiras, né? E a gente vai e aprende a ir pra cima mesmo. Então, quando que você parou de se importar, assim, com o que os outros iam pensar dos seus vídeos? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a opinião das pessoas em tudo. E isso é algo assim que demorou muitos anos da minha vida pra mim, tipo, passar a ver que eu não precisava me importar tanto com a opinião das pessoas. E às vezes, tipo assim, não era nem a opinião de um colega, de uma amiga, às vezes algum parente pegava e falava: "Nossa, você tá fazendo tal coisa. Nossa, você tá vestindo tal coisa". Eu ficava reprimida com aquilo e deixava de fazer coisas que eu tinha vontade por conta da opinião das pessoas. E isso é um problema, sabe? Então, desde pequenininha, acho que por tudo que eu já vivi, sabe? Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos. Então, eu cresci muito sozinha. E eu sempre tive vontade de fazer coisas, mas medo por conta do que as pessoas iriam falar. Tipo assim, ah, você não deve fazer tal coisa. Aí eu ia e não fazia, sendo que muitas vezes era o desejo do meu coração e o fato de ouvir tanto a opinião das pessoas não fazer de fato o que eu gostaria de fazer. Então eu acho que eu só mudei essa chavinha mesmo depois. Gente, é que assim, ó, eu tenho 24 anos, eu comecei a ver essas coisas de internet muito novinha, né? Eu tinha 9 anos, Uhum. por exemplo. Então, ó quantos anos, né? Depois disso que foi virar uma chavinha. Eu, de fato, só comecei a postar coisas na internet muito real, assim, de postar foto de como tá o meu corpo atualmente, isso faz 2 anos. Então, é muito recente, né? Sim, leva muito tempo mesmo pra gente tomar coragem, né? Aconteceu parecido comigo também. Eu queria criar um canal no YouTube em 2015 e a gente criou em 2024. Então, tipo, foram 9 anos nove também. anos. Então, Sim. essa parte de tomar coragem realmente, tipo, vou fazer, leva um tempo, mas eu acho que é realmente virar essa chave de, meu, é o que eu quero fazer e não importa o que vão falar, porque geralmente as pessoas que falam, elas não têm coragem de fazer. Sim. Então, a gente não dá pra gente ouvir tanto essas pessoas assim, né, e deixar de realizar algo que é nosso sonho por causa do que as pessoas vão pensar. Sim, e eu acho que uma coisa também que mudou muito meu pensamento é porque eu era aquela pessoa que ficava horas consumindo, tipo no TikTok, vendo vídeo, só vendo a vida das pessoas e imaginando, falando, nossa, se eu tivesse fazendo isso, talvez eu já teria crescido. Se eu tivesse abordando tal assunto, talvez seria algo muito bom. E eu falei, meu, por que não? Porque, gente, eu falo pra todo mundo, sabe? Todo mundo tem potencial de postar coisas na internet e começar a criar conteúdo. Todo mundo tem algo pra falar da sua vida e geralmente sempre vai ter alguém pra se identificar com você. Então, tipo assim, hoje o meu conteúdo, ele é voltado a emagrecimento, mas eu falo muito sobre ansiedade, porque talvez se não fosse a questão da ansiedade, sabe, de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, talvez eu não teria engordado tanto. E se talvez eu não tivesse engordado tanto, talvez eu não teria achado um nicho pra falar com as pessoas. Então sempre tem um porquê, sabe? Nada é tipo incerto assim, sempre tem um motivo. A gente fala bastante que tudo tem um propósito, né? E às vezes o seu propósito era esse, né? Agora chegar a poder inspirar tanta gente, ajudar tanta gente através da sua história. Afinal, a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, que a gente gosta mesmo de acompanhar histórias das pessoas e no final é a vulnerabilidade mesmo, né? Quando a gente mostra o que a gente é de fato, que Uhum. vai aproximar as pessoas da gente. E isso tipo, tá na internet, você pode impactar tanta gente, conseguir tanta coisa através da criação de conteúdo, né? Inclusive, essa é uma parte muito legal que eu acho do seu conteúdo, é essa parte de você realmente mostrar a vulnerabilidade, porque eu acho muito mais difícil mostrar a vulnerabilidade do que mostrar a perfeição, né? Uhum. E principalmente no Instagram, que, como você falou, né, a gente fica consumindo muito conteúdo e aí eu Muitas acho que vidas isso gera perfeitas, muita né? comparação. E como que você mudou esse olhar de parar de se comparar para vou começar a criar, entendeu? Como você passou de consumidora para criadora?
Então, quando eu comecei a namorar o Felipe, ele é do ramo de fisiculturismo, né? Então, ele sempre falava, desde que a gente começou, que eu conheci ele sempre falava muito sobre academia, sobre rotina. Só que aquilo pra mim sempre foi uma busca para curar algo. Então, por exemplo, a academia muitas vezes não era porque eu queria emagrecer, mas era porque eram 2 horas do meu dia que eu sabia que a minha cabeça não ia estar tão pesada, que eu não ia estar tão preocupada com as coisas. Porque assim, quando eu falo sobre ansiedade, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não consigo viver o presente por estar vivendo, tipo, um futuro, imaginando mil Imaginando. coisas que, tipo, não vão acontecer ou que vão acontecer, mas não agora. E aí, quando eu conheci o Felipe, ele começou a me apresentar muito esse mundo fitness, sabe? E eu comecei a gostar disso. Eu falei, nossa, gente, que legal, né? Eu queria começar a criar conteúdos nesse nicho, mas muito longe de eu ser fitness, porque eu preciso emagrecer muitos quilos. E aí eu falei, por que não começar a postar sobre a minha rotina? E aí eu comecei a treinar, treinar. O Felipe me enrolou 7 meses pra me pedir em namoro. Então, nesses 7 meses eu falava assim, meu, eu preciso emagrecer, eu preciso ficar bem, eu preciso chegar no corpo que eu queria. E aí eu comecei treinar, eu não saía da academia. Eu lembro que eu chegava na academia às 6 horas. O Felipe chegava mais ou menos umas 7 horas da noite. A gente ficava na academia até fechar, 11 horas. E eu esperava ele. Enquanto eu esperava ele, eu fazia 1.000 repetições de cada exercício. E foi assim a época que eu emagreci muito. Eu tava com o corpo que eu mais queria. Eu nunca tinha conseguido, assim, chegar no corpo que eu queria. E aí eu falei, meu, eu vou começar a falar sobre isso nas redes sociais. E aí, tipo, coincidentemente, eu tava trabalhando em São Caetano e era do lado da Ironberg. Vocês conhecem a Ironberg? Sim. Sim. E eu comecei a treinar lá. E aí eu me apaixonei, porque eu comecei a ver tanto criador de conteúdo, tanta gente desse ramo, sabe? Eu conheci muita gente desse ramo. E eu falei, eu quero fazer parte disso também. E comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais. Eu lembro que na época eu até fechei parceria, tipo, com a Bold e as marcas, tipo, algumas marcas assim, mas não era nada, tipo, muito fixo, sabe? Eu tinha outras parcerias, mas não era nada muito fixo. E aí, passou 7 meses, o Felipe me pediu em namoro, a gente começou a namorar e continuei nesse ramo, mas eu acho que eu me acomodei. Sabe? Tipo assim, eu acho que 7 meses que eu tava ali numa conquista muito louca, porque eu queria que ele me pedisse namoro, eu tava muito motivada. E aí, depois que a gente começou a namorar, eu acho que eu fui me acomodando. Aquela coisa, tipo, de namoro, sabe? Ah, vamos sair pra comer, vamos fazer tal Vamos coisa. pedir um lanche em casa, né? É, só que assim, o Felipe, ele sempre foi muito regrado. Então, todos os lugares que a gente vai, até hoje, ele leva marmita. Então, por exemplo, tinha um aniversário, eu ia no aniversário, eu comia, mas ele não, ele levava marmita. É tipo assim, aquela coisa de ter um objetivo, sabe? Ele ia competir e aí ele era muito regrado. Ele ainda é muito regrado, só que hoje em dia, como ele não pretende competir por agora, ele consegue se policiar em muitas coisas. Mas ele é uma pessoa extremamente regrada. E aí eu fui me acomodando, aí eu não queria mais tanto ir treinar, sabe? Era aquela coisa de tipo, eu não quero mais isso, tal. E aí foi onde eu tive um problema, né, com a minha família, e eu tive meio que um pós-traumático. Né, eu fiquei muito mal, isso afetou muito meu psicológico e eu voltei a engordar tudo de novo. Só que o fato de, tipo assim, você se olhar no espelho e você ver que você tá engordando tudo de novo e você não consegue emagrecer, aquilo foi me dando, tipo, meu, eu fiquei, e agora? Né? O que que eu faço? Eu tô engordando tudo de novo. Só que aí eu começava, não, vou voltar, vou pra academia, ia pra academia, treinava e não conseguia emagrecer. Tipo, é um problema que eu tô tendo até hoje, né? Só que hoje eu tô conseguindo ser muito mais equilibrada nessa parte e de fato a única coisa que mudou a minha cabeça foi quando eu entendi que o fato de eu ter engordado muito não era por conta de tipo não ir à academia, não era por conta de ai, vou comer um doce, mas era por conta da minha mente. Né? Era por conta da compulsão. Então, por exemplo, acontecia alguma coisa na minha vida e eu engordava muito, eu vou comer um doce. Mas não era tipo um doce, eu queria comer muito. Muito, muito, muito. E isso era assim, tipo, todo dia. E aí eu fui engordando de novo, até eu olhar no espelho e falar: caramba, meu, eu estou voltando do buraco onde eu prometi que nunca mais iria voltar.
E é muito frustrante, porque, tipo assim, o Felipe, ele é uma pessoa que ele me apoia muito. Ele me incentiva muito, porém ele nunca vai me cobrar de algo, sabe? Então, tipo assim, ele jamais vai chegar em mim e vai falar assim: Meu, você engordou, você precisa emagrecer de novo. Até porque ele me conheceu na minha pior versão. E pra ele ter gostado de mim na minha pior versão, não tem por que ele reclamar, né? Mas assim, é o que eu falo, tipo, a rede de apoio dele é muito grande. Então, por exemplo, agora que eu tô bem mais focada, que eu tô fazendo as coisas muito mais certinho, ele é, assim, um combustível pra mim. Aquela pessoa que eu fico, eu não queria ir treinar, não queria fazer tal coisa. Ele, não, amor, vai treinar, eu vou te ajudar, quer que eu puxe o seu treino, quer que eu te ajudo nisso e tal. Então, tipo assim, eu acho que o que virou a chavinha mesmo foi quando eu passei a entender que não precisa ser algo com pressa. Não precisa ser, tipo, aquela coisa de, eu preciso emagrecer rápido e tal, 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 para as pessoas gostarem de mim, para as pessoas verem a minha evolução. Não, tipo, é um processo leve. E eu acho que o que mudou mesmo a minha mente foi quando eu comecei a fazer terapia. Foi quando, tipo, eu precisei colocar pra fora todos os meus sentimentos. E aí você começa a descobrir que, tipo assim, às vezes o fato de você ter engordado muito não é por conta de ai, sei lá, eu passei por alguma coisa e gosto de comer. Não, às vezes é por conta de uma coisa que você passou há 9 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, tipo, isso faz muito sentido, sabe? Sim, é Com mais certeza. subconsciente, né? É verdade, Isa, é muito mais sobre a nossa mente, né? É, para ter esse controle aí com a comida, com os treinos, tudo. Você tinha comentado sobre a questão da sua vulnerabilidade, né, nas redes sociais, que você se mostra 100% você. Com certeza chegam haters, né? Porque não tem como. E eu queria saber como que foi pra você ouvir esses comentários negativos, como que é pra você hoje, se te afeta muito, como que você lida com isso? Então, eu recebo sempre bastante comentário. Geralmente, quando eu faço collab assim com a Growth, eu falo muito sobre emagrecimento, né? E eu falo sobre muito, tipo, como que é difícil, eu falo sobre o processo. E sempre vem alguém comenta, ai, mas você tá se vitimizando, vai lá e emagrece, fecha a boca, faz uma dieta e tudo mais. Só que assim, as pessoas de fato não entendem a nossa luta diária. Que nem é igual, por exemplo, uma pessoa que sempre foi muito magra e não consegue ganhar peso. A pessoa tem as dificuldades dela. Só que eu acho que hoje em dia o fato da pessoa estar acima do peso é muito mais julgado, sabe? É Uhum. muito mais aquela coisa de tipo assim, você tem que entrar num padrão da sociedade. E não é isso, né? Então, por exemplo, eu sempre recebo bastante hater, sim, tipo, de gente criticando, mas eu acho que hoje em dia eu vejo de uma outra forma. Eu acho que quando vem alguém comentar muita abobrinha nos meus posts, eu fico, é engajamento. Então deixa a pessoa lá Sim. comentando. Porque, tipo assim, se a pessoa se doeu de alguma forma e às vezes ela nem vive isso, pra que eu vou ficar rebatendo, sabe? Tipo, direto vem uns caras, uns marmanjos comentar umas coisas que eu fico, nossa, não tem necessidade, entendeu? Então eu acho que isso em si é uma coisa que eu não ligo tanto hoje, mas talvez se fosse num momento que eu tava muito vulnerável, que eu me importava muito com a opinião das pessoas, talvez seria um gatilho pra, tipo assim, não vou postar mais. Não vou postar mais. E hoje em dia não, eu vejo de uma forma mais leve, sabe? Tipo, eu consigo falar, se alguém tá comentando que não tá gostando, de alguma forma a pessoa se incomodou com alguma coisa que talvez sirva pra outra pessoa como uma forma positiva. Então, E talvez ela queira criticar tanto uma coisa que é dela mesma, né? Às vezes ela sim, quer despejar em você uma coisa que acontece com ela. sim, E também eu acho que muda porque você passou a olhar com o olhar de criador. Então, quando a gente deixa de olhar como consumidor e passa a olhar como criador de conteúdo, você olha e fala. Tá, é engajamento. Tá, eu despertei algum sentimento nessa pessoa. Porque o objetivo dos conteúdos é sempre isso, né? Despertar alguma coisa em quem tá assistindo. Então, se você despertou pro bem ou pro mal, é engajamento, né? Então a gente vê como. Mentalidade de creator. Sim. sim. E eu, por exemplo, antes eu não sabia ao certo como produzir os meus conteúdos, né? E depois que eu me identifiquei muito com a parte de emagrecimento, eu consumia muito isso. Então, por exemplo, eu me identificava muito com pessoas que estavam passando pelo emagrecimento. Só que às vezes a pessoa posta aquilo como se fosse algo muito fácil. Tipo assim, eu vou fazer uma dieta maluca de 20 dias
e vou emagrecer. E eu falei, cara, eu vou postar a minha realidade. E assim, até hoje é muito difícil pra mim. Se eu falar pra vocês assim, tipo, é uma coisa muito fácil, não é. Porque acontece de eu conseguir, sei lá, fazer uma semana uma dieta certinha e na outra semana, tipo, cair total, errar e, sei lá, querer comer um doce, ter passado por uma situação difícil, estar muito ansiosa e descontar as coisas na comida. Então, tipo assim, a compulsão alimentar não é algo fácil. E só quem passa mesmo por isso sabe o quanto que é difícil, porque as nossas emoções depositadas na comida. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que, como eu falei, eu sempre me preocupei muito com a opinião das pessoas. Então, às vezes aconteceu alguma coisa comigo e eu tô muito ansiosa, eu tô muito pra baixo, eu vou e desconto na comida. Só que hoje eu tô conseguindo manter o equilíbrio porque eu tenho um objetivo. E, tipo assim, eu não gosto do que eu vejo no espelho, sabe? Porque eu engordei muito. Eu acho que hoje eu acho que eu tô pesando 104 quilos. E pra mim, o meu peso normal sempre foi 80 quilos, porque eu sou alta e tal. Então, tipo, 80 quilos sempre foi o peso que eu gostei do meu corpo e tal. E eu engordei muito. E, tipo, atrapalhou várias questões na minha vida, porque você acaba se tornando uma pessoa mais sedentária, você acaba tendo dificuldade pra fazer algumas coisas. É igual, tipo, agora eu resolvi, né, que eu vou ser crossfiteira. Comecei a fazer crossfit. E no crossfit o pessoal corre muito e eu não consigo acompanhar. É um cardio de milhões que tem que Eu ter não ali. consigo acompanhar. Por quê? Porque o fato de eu estar acima do peso. Mas assim, você entende que, tipo, é um processo? Sim, e não é linear, né? Eu acho que isso é importante. Não é igual você falou, uma semana eu faço a dieta perfeita, na outra semana eu não consigo. Uhum. Porque realmente não é uma coisa assim, eu comecei e vai subindo, subindo, subindo. Não, é um dia alto, um dia baixo, uma semana alta, uma semana Uhum. baixa. E é legal que você mostre isso, né? Porque eu acho que tem muita gente desse nicho que mostra isso que você falou, é tudo muito fácil. Eu faço todo dia dieta perfeita, eu treino todo dia. E como que é? Tem uma certa cobrança? Porque eu falo porque eu já fui muito, já treinei bastante CrossFit, já treinei bastante musculação e eu postava também. E eu tinha muito na minha cabeça, tipo assim, eu tenho que ir a semana inteira. Eu tenho que postar todo dia que eu tô lá. Porque se eu falhar um dia, o pessoal vai comentar, tipo, porque você não foi hoje. E Uhum. não sei como é pra você, tipo, todo dia você tem que postar, como que é a rotina ali de conteúdo, a constância nos conteúdos. Todo dia tem que ter um Reels, como que funciona essa parte? Então, eu não tenho ainda um planejamento estratégico. Então, tipo assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de rotina. Mas atualmente, agora que os meus conteúdos estão sendo mais focados nessa parte mesmo do emagrecimento, eu ainda não criei uma rotina de, por exemplo, eu vou acordar 8 horas, vou tomar café, depois eu vou treinar, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou criar conteúdo para alguma marca, tal. Eu ainda não tenho essa rotina. Só que eu quero fazer isso porque eu acho que quem trabalha, tipo, no dia a dia com rotina, gente, é muito mais fácil de se planejar. Tipo assim, eu vou fazer marmita pra semana inteira, vou me planejar pra não dar chance pro erro. Uhum. E eu sempre falhei muito nos meus treinos. Tipo, nos últimos meses eu falhava muito. E agora não, tipo, agora eu vou todos os dias. Às vezes acontece, tipo, de eu falar, meu, hoje não dá. Porque eu acho que a gente, mulher, a gente passa por muitos processos, né? Eu, Uhum. por exemplo, eu descobri que eu tenho TDPM, que é transtorno difórico pré-menstrual. Então, por exemplo, é algo muito mais forte do que a TPM, né? 15 dias antes da minha menstruação, eu fico muito ansiosa, muito depressiva, muito triste. E eu, depois que eu descobri isso, eu consegui, tipo, lidar melhor com isso. Então, por exemplo, 15 dias do mês são os momentos que eu sei que eu vou estar muito vulnerável. E 15 dias é aquele momento que eu tô, tipo, nossa, eu quero fazer mil coisas, eu vou focar, vou emagrecer e tal. E eu acho que muitas mulheres passam por isso e nem sabem o que que é, Sim, sabe? Eu sim. mesma não sabia o que que era a TDPM em si. E aí, depois que eu descobri, eu entendi, né, o que é. E hoje eu consigo lidar melhor com isso, até na questão de me organizar um pouco melhor, porque eu não consigo mais, por exemplo, não ir pra academia se não tiver, sei lá. Só se acontecer uma coisa muito grave e tal, eu não ir, porque é o que eu falei, sabe? Pra mim é uma terapia. E estar ali, tipo, gastar minha energia ali, tipo, ter o meu momento ali, eu coloco meu fone, fico no meu momento, é algo que me faz bem. E se eu não vou, eu me cobro muito, gente. Eu me cobro muito. Ah, eu também, eu me cobrava demais.
quando eu não postava que eu não fui. Mas você acha que tem uma cobrança assim, dos seus seguidores também? Eles, se você não posta, eles cobram de você? Que você não postou, se você foi treinar ou não? Então, hoje em dia, eu procuro ao máximo ser bem realista. Então, por exemplo, se eu errei na dieta, eu gosto de postar e falar. Porque é aquilo. Hoje em dia, o meu conteúdo, ele é mais focado para pessoas que estão vivendo o mesmo processo. Então, por exemplo, eu não vou colocar lá assim, comecei um projeto de 30 dias e os 30 dias eu fiz tudo certinho. Porque vai acontecer algum momento de errar. Vai acontecer algum momento de, sei lá, você falhar em alguma coisa, você não estar bem, você está ansioso, você está cansado. E hoje em dia eu tento ao máximo mostrar isso para as pessoas para ser o mais real possível. Porque a maioria das pessoas que eu sigo não posta essa parte. Posta só aquela parte de tipo, eu consegui e tal. E hoje em dia, gente, eu vejo muito, porque tem muita gente que posta o processo de emagrecimento como se fosse algo muito fácil, que tipo assim, se você focar tanto tempo da sua vida, você vai emagrecer muito, só que por trás disso a pessoa tá tomando medicação para emagrecer, por trás disso tem, tipo, muitas coisas, sabe? E então eu tento ao máximo ser realista com as pessoas, porque eu sei que não vai ser de um dia pro outro. Entende? Então eu sei que não vai ser um processo assim rápido. Eu sei que vai demorar. Porque é aquilo, tipo, o mesmo tempo que você demora pra engordar, pra chegar num nível que você não gostaria de estar, é o tempo também que você vai demorar pra perder aquilo. Sim, porque você não engordou 20 quilos de um dia pro outro, né? Não, Então você sim. não vai emagrecer de um dia pro outro também. É um processo lento, demorado. Cada um tem sua rotina, cada um tem suas particularidades. A sua genética também conta Uhum. muito. Então, a partir do momento que a pessoa tá ali assistindo no Instagram, ela tem que ter noção dessas coisas e não se comparar tanto, né, com o que ela tá vendo ali, né? Uhum. Então, por mais pessoas reais, assim como você, que mostra mesmo o dia a dia Sim. Eu certinho, acho legal dos que erros é. e os acertos. Sim, que é uma documentação, na verdade, né? Uhum. Esse tipo de conteúdo, ele tá muito em alta hoje, porque eu acho que o Instagram deixou tudo perfeito demais, e as pessoas estão sentindo falta de pessoas reais, igual você, de que mostra, não, gente, hoje não deu, hoje eu não fui, hoje eu tô desanimada, hoje... Uma documentação mesmo, que é até muito mais legal de assistir do que só, tudo perfeito, né? E aí você começou a postar, né, sempre com constância, foi crescendo seu perfil e conseguiu a tão sonhada parceria com a Growth, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, como aconteceu essa parceria. Conta pra gente. Então, hoje em dia eu falo que eu de fato trabalho para a Growth, né? Todos os influenciadores trabalham para a marca em si, e eu sempre tive muita vontade. Eu lembro que eu mandava e-mail, eu queria, e eu via o pessoal ali, eu falava, meu, seria uma oportunidade tão grande, porque quantas pessoas não queria, né? Tipo assim, nossa, todo mês você receber ali produtos e você, né, ter aquilo. Quando eu entrei na Growth em fevereiro de 2023, né? Então vai fazer mais de um ano que eu tô na Growth. 2024. Então vai fazer mais de um ano. E eu entrei na Growth foi através de um e-mail, né? A gente conversou no e-mail, eles mandaram a proposta dele e aí eu entrei na Growth, né? E no começo, assim, eu sabia que eu tinha que focar bastante também nas vendas e falar abertamente do meu uso dos produtos. Para mim foi muito bom porque, por exemplo, o Felipe ele é atleta, então para ele também foi muito bom. Eu uso, ele usa também. E a Growth eu acho que foi uma, como que eu posso dizer? É tipo abriu as portas para mim, sabe? Porque hoje em dia, de fato, eu trabalho para eles, né? Toda a minha rede de conexão é ali com eles e hoje em dia tá conseguindo abordar um assunto que ainda mais nessas marcas de suplemento não falam tanto, que é emagrecimento, para mim é uma virada de chave. Porque hoje em dia você vê muitas pessoas falando sobre o fisiculturismo, sobre pessoas que querem ganhar massa muscular, sobre pessoas que treinam, mas por que não falar das pessoas que engordaram, né? Por que não falar das pessoas que passam por esse processo e é tão difícil? Então, tipo, a Growth me deu a oportunidade de começar a falar sobre isso e eu sou muito grata a eles, porque, tipo, é a minha melhor parceria, eu falo isso, porque a troca é muito grande, sabe? Tipo, eles são pessoas muito
empáticas com tudo. Então, pra mim foi uma virada de chave. E muita gente chega em mim, eu recebo muito e-mail, tipo, e direct no Instagram de pessoas falando: como que você fez pra fechar parceria com a Growth? Ai, mas como que você fez? Precisa mandar e-mail? Que precisa ter seguidores e tal. E às vezes não é nem isso, sabe? Tipo, a Growth tem parceiros hoje em dia que tem pouquíssimos seguidores, mas é de fato como que ela se identifica com as pessoas. Então, por exemplo, quando eu posto alguma collab com a Growth, eu recebo os comentários de tipo assim: nossa, a Growth poderia estar dando oportunidade para um atleta. Exemplo. Só que assim, você enfatizar sobre o emagrecimento com uma marca de suplementos é algo muito, tipo assim, aos olhos das pessoas de fora é uma coisa muito estranha, porque a pessoa fala: caramba, mas a pessoa deveria estar usando suplemento para ela treinar, para ela ficar grande, para ela virar um atleta da vida. E não, sabe? Muitas pessoas que estão em processo de emagrecimento não imaginam o quanto que é necessário o uso da suplementação também, né? Isso também ajuda muito no emagrecimento. Então, quando eu tive a oportunidade de fechar com a Growth, foi algo assim que, tipo, foi muito bom pra mim. Porque aí eu pensei: cara, agora eu estou com uma marca dos meus sonhos, que eu sempre quis. Então, tipo, eu tenho que fazer dar certo. Então, acho que a Growth, quando entrou na minha vida, foi quando eu pensei, tipo, meu, se eu não fazer dar certo agora, pra que eu vou ficar postando conteúdo? Então, tipo, foi uma virada de chave, sabe? Caramba, muito legal. E como que funciona? Tipo, eles te dão um valor para você gastar todo mês, você ganha comissão das vendas, né? Como que é? E eles te cobram, tipo, tantos rios no mês, como que funciona? Não, em relação a isso, eles são muito acessíveis, né? Eu posso postar da forma que eu quiser, eu posso divulgar da forma que eu quiser. Eu recebo um valor mensal, né? Eu posso pegar, tipo, a quantidade de produto que eu quiser no site, mais o comissionamento de vendas. Então, tipo, hoje em dia a minha maior fonte de renda vem da Growth. Ai, De que todas as legal. marcas que eu tenho parceria, hoje em dia a Growth é a minha maior fonte de renda. E aproveitando que você mencionou do TikTok, você tem também um público lá, você cresceu por lá também? Porque tem muita gente que cresce primeiro no TikTok e depois vai pro Instagram, né? Como que foi pra você? Então, o TikTok eu comecei em 2021, que eu acho que tava bem alto o pessoal fazendo aqueles vídeos de dancinha, dublando. Aí eu comecei. E tava bem na pandemia, então eu só ficava em casa. E eu falei: meu, o único lugar que eu, sei lá, pra ocupar a mente é no TikTok. Eu gravava muito, muito. E eu fazia muita live. Muita live, tanto que eu acho que, tipo assim, coisa de 2 meses eu ganhei 72 mil seguidores na época. E aí eu postava muito sobre. Não tinha um nicho. Eu fazia os vídeos que estavam em alta no TikTok. Ai, vou dublar um áudio, vou, sei lá, dançar. E aí eu cresci muito no TikTok e depois eu parei. Eu foquei mais no Instagram e no TikTok eu tô voltando agora. Porque eu acho que no TikTok tem um público muito bom também. Então, tipo assim, pra quem tá começando e quer criar conteúdo, eu acho que começar pelo TikTok é uma virada. Porque o Instagram, ele é algo muito perfeito, sabe? Que nem a pessoa se preocupa muito com o feed, a pessoa se preocupa muito com a opinião dos outros. O Instagram tem muita gente conhecida. E no TikTok, não. No TikTok você Você pode pode ser postar. mais você, né? Você pode É, ser mais livre. E também acho que o algoritmo do TikTok favorece muito mais do que o do Insta, né? Porque sim. o Sim. do Insta entrega primeiro para os seus seguidores. Então, tudo que você postar, seus seguidores vão ver primeiro. E no TikTok, para quem se interessa pelo conteúdo. Então, não importa se a pessoa te segue, se não te segue. Eu acho que o TikTok realmente hoje é um melhor caminho, assim, né, para começar. Você chegou a monetizar? No TikTok, sim. Só que depois que eu monetizei no TikTok, eu percebi que as minhas visualizações caíram muito. E eu vejo que muita gente reclama disso, né? Que fala: ai, depois que eu recebi monetização, caiu as visualizações. Mas é porque no TikTok você tem que ter muita constância. Então, por exemplo, eu vejo que tem gente que posta 15 vídeos num dia. Aí eu fico: cara, da onde que tira tanto conteúdo? Só que aí, se você for parar pra pensar, tudo é conteúdo. Tudo. Às vezes você tá lá, sei lá, tipo, fazendo chapinha no seu cabelo e você quer falar sobre um episódio da sua vida. Aquilo pode gerar um conteúdo e você pode viralizar. Então, tipo assim, hoje em dia, tudo que eu posto no TikTok, eu não apago nada. Às vezes eu posto um vídeo que, esses dias mesmo, eu postei um vídeo e ele bateu 1 milhão de visualizações no TikTok. Aí, e era um vídeo que eu ia excluir.
eu ia excluir porque eu falei, nossa, que vergonha. Mas aí o vídeo viralizou, eu deixei lá. E aí depois eu fui postando outros vídeos, às vezes, tipo, sei lá, teve 1000 visualizações. Só que eu não apago, porque eu acho que tudo gera conteúdo, sabe? E, tipo, tudo é uma oportunidade de você crescer de alguma forma. Tanto que se você vê, tem muita gente que fica famoso do nada por conta de um vídeo aleatoríssimo. Não tem como a gente saber qual vídeo vai dar certo, né? Então, na dúvida, Só vai posta. postando. Até a Liz Macedo, que é daqui de São Caetano, né? Sim. Ela estourou porque até criaram um nome, tipo Story Talk. É. Que ela grava vídeos no TikTok como se fosse nos stories, né? Sim. Então, acho... Inclusive, eu amo esses vídeos. eu também. Inclusive, eu tô tentando agora fazer isso no meu TikTok, porque eu acho que é uma troca de conexão muito grande com as pessoas. Porque eu gosto de ver isso. Por exemplo, a Liz Macedo, eu acompanho ela, e você vai ver que é vídeos aleatórios do dia dela que ela transforma em conteúdo. E ela cresceu muito por conta disso. E às vezes eu vejo alguns vídeos assim, tipo, como que a Liz Macedo ganhou tantos seguidores? Como que a Liz Macedo virou uma criadora de conteúdo? Como que ela tem tempo pra postar tanta coisa? Mas na verdade não é que ela tem tempo, é porque todo o tempo que ela tem, ela tá faz virar gravando, conteúdo. Então, por exemplo, hoje em dia eu falo, meu, se você posta Reels, posta TikTok, eu tenho Kawaii também, até no Kawaii eu posto, porque assim, tudo dá pra virar conteúdo. E eu falo, né, tipo, eu tenho amigas que falam assim, eu queria tanto trabalhar com a internet, eu queria tanto trabalhar de casa, porque, cara, é cansativo. A pessoa que trabalha CLT é cansativo, sabe? Às vezes tem que pegar a condução, tem que, tipo, gasta o seu dia pra viver os sonhos de outras pessoas, porque eu falo isso, que a pessoa que trabalha CLT, você tá vivendo o sonho de outra pessoa. Então, existem muitos meios de você ganhar dinheiro na internet, sabe? E eu falo que, tipo, se todo mundo tivesse esse tempo, assim, de parar e pensar formas de ganhar dinheiro na internet, talvez não precisaria trabalhar tanto pros outros. Com certeza, a gente fala disso o tempo inteiro aqui no Profissão Creator. Sim. A gente fala bastante disso. E, na verdade, eu acho que a parte que você falou sobre a Liz postar muitos vídeos é porque tá relacionado com documentar. Então, não é você pensar, tipo, o que eu vou postar hoje? Não, eu tô fazendo isso aqui, então eu vou filmar o que eu tô fazendo enquanto eu estou fazendo. E vou conversar com o público, né? Porque aí Sim. fica muito mais fácil. Então, tipo, eu tô aqui passando uma maquiagem. Queria falar sobre aquele assunto, vou gravar o vídeo. Maqui fala. Eu adoro assistir esses vídeos. Sim, eu também. E assim, é um tipo de conteúdo que prende as pessoas. Porque às vezes mesmo eu tô vendo o TikTok e do nada a pessoa tá se maquiando e falando: nossa, teve um episódio da minha vida de 5 anos atrás. E eu fico super interessada pra saber a vida da pessoa que eu nem conheço, entendeu? Mas então, hoje em dia eu tento ao máximo, em vez de ser tão consumidora na internet, de ficar o tempo todo só assistindo, fazer os meus vídeos. Porque antes eu ficava tanto tempo vendo vídeo de outras pessoas e eu queria meio que fazer, tipo, algo parecido. Tipo, se a pessoa viralizou, vou viralizar também. E não é isso, sabe? Eu acho que cada conteúdo tem que ter a sua própria identidade. Que nem se vocês entrarem no meu perfil, hoje em dia a minha identidade tá ali. Então você vai entrar no meu vídeo, você vai ver que eu faço muito takes de vídeo e eu vou roteirizando, eu vou falando sobre o processo, eu vou falando sobre as minhas dificuldades, e aquilo ali já é, tipo, algo que é a minha identidade, sabe? Porque, que nem, por exemplo, eu acompanho muito uma menina que ela é muito carismática. Muito, muito, muito. E, tipo, ela fala muito e tal. Só que, tipo assim, ela é aquela pessoa que ela é extremamente extrovertida. E eu sou uma pessoa mais calma, sou uma pessoa mais na minha. Então, tipo, não tem como querer copiar. Entendeu? E outra, se você tentar copiar alguém, as pessoas vão perceber. Porque você não vai ter ali a sua identidade própria, sabe? Você não vai estar mostrando real quem você é. Então, hoje em dia, eu tento ao máximo ter a minha identidade e falar sobre mim o que eu sou mesmo, E as sabe? pessoas se conectam com o que a gente é mesmo, né? Eu acho que tem público pra todo mundo. Tem pro extrovertido, tem pro introvertido. A gente tem que pegar o que a gente tem de melhor e mostrar pro nosso público, né? O desafio, digamos assim, da criação de conteúdo é você conseguir passar o que você é fora das câmeras, nas câmeras, e não tentar criar uma personalidade para tipo, um personagem que aparece nas câmeras. Não, é você, como você já é no seu dia a dia, só que nas câmeras, né? Porque pensa, a pessoa te vê pessoalmente, ela te vê na internet, aí você é super, nossa, sou super extrovertida, não sei o que. Quando ela te vê pessoalmente, aí ela pode achar até que
tipo assim, que é uma antipatia, mas Nossa, não é. gente, isso acontece muito. Sim. Muito Demais. mesmo. Ainda mais quando eu treinava na Ironberg, eu conheci muita gente que na internet é uma coisa e pessoalmente é totalmente diferente, sabe? É que assim, eu entendo que às vezes a pessoa não está num bom dia, mas é muito, você consegue ver muita diferença quando a pessoa ela é totalmente uma coisa na internet e pessoalmente ela não é. Eu acho que dá pra diferenciar quando a pessoa tá sendo real e quando não tá sendo, sabe? Com certeza. E como a gente vai criando audiência, as pessoas, quando elas veem a gente, é como se elas sentissem que elas são nossas amigas. Tipo, a gente não sente isso de quem a gente segue. Tipo, nossa, parece que eu sou amiga daquela pessoa. Aí você encontra ela pessoalmente, aí não tem nada a ver. Meio que causa uma A gente se decepção decepciona, né? mesmo. É, que você tipo, fica, meu, por que a você se pessoa des- é assim? Sim, você se decepciona. Aí causa até uma sensação estranha, né? Então, acho que a gente tem que buscar realmente colocar a nossa personalidade o máximo possível no nosso conteúdo. Sim, e é igual, por exemplo, o meu conteúdo, ele é, né, sobre emagrecimento, porém eu também falo sobre ansiedade, sobre os meus traumas, sobre os meus medos. Eu gosto de abordar esse assunto porque, assim, as pessoas pensam, ah, mas beleza, você tá falando sobre emagrecimento, e quando você emagrecer, o que você vai falar? Porque tem essas perguntas, só que eu acho, gente, que a pessoa que passa pela obesidade, a pessoa que tá acima do peso, ela sempre vai ter uma dificuldade. Porque é mais o mental mesmo, sabe? Tipo, é mais a mente mesmo. Então, por exemplo, quando eu perder o tanto de peso que eu quero perder, eu ainda vou ter conteúdos pra falar sobre, porque eu acho que você vai criando tanta conexão com as pessoas que às vezes a pessoa fala: Meu, eu me identifiquei tanto com a Isa que eu quero acompanhar ela pelo que ela é. Por mais que ela tenha passado por esse processo, ela tenha conseguido chegar no peso que ela queria, eu vou, tipo, acompanhar ela mais pelo que ela é. E quando eu falo sobre ansiedade no meu perfil, é porque é um assunto que hoje em dia é muito clichê. Quando você fala com alguém assim, ah, mas eu sou ansiosa. A pessoa fala, eu também sou. Só que muita gente não sabe o que se passa por trás disso, sabe? Existem vários cenários da ansiedade. A minha ansiedade, eu sou uma pessoa que, tipo, a ansiedade consegue, às vezes, me paralisar. De, tipo, eu ficar mal, de não querer levantar da cama, de não conseguir pôr pra fora o que eu tô sentindo. E muita gente não fala sobre isso abertamente nas redes sociais. É um assunto que, na verdade, é muito falado, mas as pessoas não chegam naquele ponto de tipo assim, por que que você é ansioso? O que que aconteceu com você? Por que que você engordou? É muito mais fácil vir uma pessoa e falar assim, nossa, tá, engordou, né? Tem que fechar a boca. E não é isso, entendeu? Tem muito mais coisa por trás. E as suas seguidoras chegam a desabafar com você no direct? Sim, eu recebo muita mensagem de pessoas que falam assim, nossa, Isa, eu me identifiquei muito com o seu conteúdo, eu gostei, eu tô vivendo isso, eu engordei 20 quilos. Tem gente que me manda foto de calcinha e sutiã, tipo, super amiga, às vezes nem conhece, a pessoa, BFF. a pessoa fala assim, ó como que tá meu corpo agora, daqui quanto tempo eu quero tá, tal, assim. E eu acho isso tão legal, porque eu falo, tipo assim, meu, a pessoa tá vivendo algo tão parecido, e tipo assim, a nossa geração em si, eu falo que a geração muito do perfeccionismo, né? Eu tô viciadíssima naquela série novela Beleza, Beleza Fatal. Fatal. Gente, eu tô viciadíssima. E lá fala muito sobre harmonização, né? E hoje em dia é um assunto muito falado. A harmonização facial é muito falado, porque as pessoas às vezes nem precisa e tá o tempo todo ali se preenchendo e tal. Por quê? Porque tá em alta. Porque, nossa, a pessoa tá com uma boca bonita, eu quero colocar a boca também. Às vezes a pessoa não tem uma linha de expressão, mas vai lá e faz um botox, tal. Tudo bem que às vezes é preventivo, mas... Enfim, tem muito isso. E eu acho que, tipo, o fato de você abordar tanto esse assunto do perfeccionismo, quando eu crio essa conexão com as minhas seguidoras, eu consigo ficar mais próxima de ver a realidade das pessoas, sabe? Tipo, então eu posto a minha realidade, quando chega uma pessoa e fala, meu, você tá me inspirando muito, continua. Nossa, você tá me motivando, continua. Eu acho que me dá, assim, um gás de falar, cara, não é nem às vezes é por mim, mas também é pelos outros. E eu postei um vídeo esses dias que eu falei assim, nossa, tem gente acreditando mais em mim do que eu mesma, porque é isso, sabe? Tipo, você começa a abordar um assunto, às vezes tem tanta gente ali te apoiando e tal, e aí você fala, cara, fulano tá me apoiando, eu nem conheço fulano, só que, tipo assim, dá um gás, sabe? E eu falo, tipo, hoje em dia que, por exemplo,
Até minha família, às vezes parente, pessoas assim que fazem parte da minha vida, eu nunca recebi uma mensagem de, por exemplo, Isa, eu tô com você, conta comigo, tal. Tipo, eu já ouvi comentários de pessoas da minha família, tipo, nossa, você engordou. Mas não por que você engordou. Entendeu? Às vezes é muito mais fácil você ter o acolhimento de pessoas de fora do que de que as pessoas que próximas. fazem parte da Sim. sua vida. O apoio Isso pra também, tudo. né? Na criação de conteúdo também é igual, né? As É, pessoas que estão perto, geralmente elas não apoiam. E as pessoas que estão fora, elas tendem Dão a super apoiar mais. apoio. pouquíssimas pessoas da minha família, tipo, já me parabenizaram por alguma coisa, assim, em relação à internet. O meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que ele nunca entendeu por que chega recebido lá em casa. Começa a chegar as caixas, aí ele fala assim, tá gastando, né? Tá comprando tal coisa. Aí eu falo, não, pai, é uma parceria, tal. Aí hoje em dia ele já consegue entender que eu recebo na internet. Tipo, eu expliquei pra ele como funciona, então ele consegue entender. Aí às vezes eu tô em casa, daqui a pouco ele tá lá pegando um chocolatinho da Growth, eu olho pra ele, ele fala parceria, né? Aí ele fala, tipo, meu, se é sua parceria, é minha parceria também. Então hoje em dia o meu pai entende, mas foi muito raro pessoas da minha família, assim, tipo, de falar, tipo, ai, parabéns e tudo mais. É que assim, as pessoas da minha família, principalmente, tipo, tias e tudo mais, é tudo um pessoal mais velho. Então, às vezes não entende como que Eu funciona. acho que isso é geral. No final de semana eu tava na chácara com a minha família e falei pra minha mãe, mãe, eu tenho que ir lá que eu vou gravar um episódio do Pod. E ela ficou tipo, mas por que você tá fazendo isso? Tipo, ela Tipo, não... pra quê, né? Qual ela que é a não intenção? achava um motivo de, tipo, por que você tá gravando? Então, eu acho que pros nossos pais também é algo que não existia na época deles. O Então, caminho era diferente, né? Era tipo, você vai se formar, fazer uma faculdade, vai trabalhar sim. tantos anos na mesma empresa, mas não, a nossa geração agora entendeu, né? Que tem outros caminhos, tem outras formas e a internet é uma delas. A internet é uma delas. E, Talvez tipo a assim, melhor. a melhor forma. Porque, gente, hoje em dia existem tantas formas de ganhar dinheiro na internet. Eu mesma, tipo, às vezes eu faço no meu Close Friends bazar, porque eu recebo bastante roupa. E às vezes, tipo, serve, às vezes não serve, às vezes eu nem uso e tal. Aí eu faço bazar. E às vezes, tipo, eu vendo horrores no Close Friends pras meninas. Eu fico, meu, também é uma forma de ganhar dinheiro. Então, tipo assim, hoje em dia com a internet você consegue ganhar dinheiro de A inúmeras. influência muda vidas. Sim. Sim, e a audiência também, porque na verdade só a partir do momento que você tem uma audiência, você pode vender qualquer coisa para ela. Você Que escolhe eles o vão que comprar. você Sim. escolhe o que vender. E você falou que você nunca recebeu assim parabéns da sua família, mas das pessoas que te seguem sim, né? Qual foi o momento assim até hoje da sua carreira como creator que você ficou mais feliz, tipo, que você se sentiu realmente realizada? Falou, meu, isso aqui é real e deu certo. Tipo, aquele momento deu certo. Eu acho que o momento que eu mais vi que tava dando certo, eu tava voltando. Gente, olha como que são as coisas. Eu tinha ido viajar com meu noivo. E aí eu tava super chateada, porque eu falei assim, né? Ai, nossa, tipo, esse mês eu nem criei tanta coisa, eu não postei tanta coisa e tal. Eu lembro que a gente tava no ônibus voltando e era dia de pagamento da Growth, né? Eles são muito certinhos em relação ao pagamento. E aí caiu um Pix na minha conta e foi o mês assim que eu mais ganhei dinheiro. Foi o mês que eu mais recebi. E eu acho que quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso dá certo. Entendeu? Tipo, a internet ganhar dinheiro dá certo. E eu acho que foi o momento assim que eu mais fiquei feliz, que eu falei, eu quero viver só disso. Eu quero viver, tipo, ganhar dinheiro só disso, sabe? Então, eu acho que foi o momento assim que eu mais fiquei feliz. Foi um momento de maior realização, né? Sim, porque eu pensei, cara, tá dando certo. E hoje em dia, que nem o Felipe, ele é uma pessoa que me ajuda muito. Então, o tempo todo ele divulga meu cupom. É que para todas as marcas eu tenho o mesmo cupom, que é a CIS. Mas ele divulga muito. Os amigos dele compram bastante. Todas as marcas parceiras, né, o pessoal compra. Então, ele foi, acho que, uma pessoa que mais me ajudou, assim, a fazer a divulgação. Tipo, o tempo todo postando as coisas ali, me ajudando. Então, quando eu tive retorno, que eu vi, pensei, caramba, eu tive um retorno muito grande, né, que eu queria, foi o momento que eu falei, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero, entendeu?
Então, foi esse. Sim, esse momento é uma virada de chave mesmo, né? Eu sempre gostei muito de vendas, tanto que todas as áreas, todas as empresas que eu trabalhei antes de criar conteúdo eram voltadas para a parte de vendas. E eu sempre gostei muito de comissionamento. Então, por exemplo, eu tinha uma meta, eu queria dobrar aquela meta porque eu queria ganhar tal valor. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar com vendas. Então, eu sou acessível nessa parte de, por exemplo, estar sempre buscando maneiras de ganhar dinheiro, sabe? Eu não consigo ser aquela pessoa acomodada de, por exemplo, assim, eu não vou fazer tal coisa e tal. Se tá dando dinheiro, eu vou fazer, entendeu? Nem tudo, né? Mas se tá dando dinheiro, eu vou fazer. Honestamente. É. Que nem, por exemplo, tipo, eu já sou uma pessoa que eu já recebi muitos convites pra divulgar a plataforma de jogo. E eu sou uma pessoa que eu nunca divulguei, mas não por criticar as pessoas. Não é a questão de, por exemplo, assim, tem pessoas que divulgam coisas que funcionam, porque eu acho que jogo é um problema, né? Não é um assunto pra agora, mas, tipo assim, é um problema. Mas eu, por exemplo, não seria uma pessoa boa pra divulgar jogos, porque eu sofro com compulsividade. Eu lido com isso. Então, por exemplo, a chance de eu me afundar, talvez, num jogo é muito grande. Que é um então, vício, né? é um vício. Então, tipo, eu já nem entro. Entendeu? Mas eu já recebi muita proposta de pessoas, tipo, me oferecendo muito dinheiro pra divulgar e eu fiquei Tentada ali, interessante, né? mas não vai rolar. Esse nicho também é assim, fitness tem muito encapsulado. Eu já recebi também proposta, mas meu, eu não acho certo divulgar porque, meu, tem uns encapsulados muito assim que faltam com a verdade, né? Sim. Não, por exemplo, teve uma época que eu tomei uma medicação que eu emagreci muito, muito. Isso foi em 2019. E depois eu tive efeito rebote. Então, foi a época que eu engordei 40 quilos. E também eu acho que tem um pouco a ver com a medicação também. E eu divulgava aquilo, porque deu muito certo pra mim. Mas, tipo assim, eu não sabia que eu iria ter um efeito rebote. Então, eu não divulgava as dores, sabe? Então, por exemplo, hoje em dia eu recebo propostas de algumas marcas, mas se não tem a identificação com o meu perfil, não tem como eu postar. Hoje em dia, tudo que eu divulgo, eu testo antes, sabe? Que nem, por exemplo, eu tenho uma parceria que é a Dona Detox, não sei se vocês conhecem. Sim. Já vi você postando. Ele é um inibidor e tudo mais, e tipo, é uma suplementação, tipo, pra te dar mais energia e tudo mais. Eu amo. Dá certo, tipo, é algo muito bom. Só que, por exemplo, não tem como eu postar uma coisa que não é real. Que não vai dar certo, entendeu? Então, tipo, eu recuso. O que não dá certo pra mim, eu recuso. Hoje em dia, por exemplo, né? Tem algumas marcas que às vezes mandam mensagem de parceria, mas que eu penso assim, que nem, por exemplo, a Growth deu muito certo pra mim. Hoje em dia, a Growth, eu falo, né, que é a minha maior fonte de renda, e às vezes eu recebo mensagem de algumas marcas que eu sei que talvez não vai dar certo, entendeu? Tipo assim, às vezes o meu público não vai consumir aquilo, então eu nem arrisco. Porque talvez seria muito mais frustrante eu divulgar algo no meu perfil que eu sei que não vai ter retorno, entendeu? Do que eu divulgar algo que faz parte da minha vida e que eu sei que eu vou usar. Então, esses dias eu tava com uma parceria muito boa de uma marca muito grande. E eu tava muito feliz. Só que não era um produto que o meu público usa. E aí eu desfiz a parceria, né? Eu agradeci eles e tudo mais, mas que eu não iria mais continuar com a parceria, porque não fazia sentido, entendeu? Tipo assim, eu ficar o tempo todo ali recebendo produtos da marca, sendo que eu sei que não é algo que vai influenciar as pessoas, entendeu? Então hoje em dia eu divulgo só o que de fato faz sentido mesmo. E como você conseguiu ter esse feeling, né? Porque acho que no começo da vida do criador, eu acho que a gente quer aceitar tudo, né? E como que foi pra você selecionar? Não, isso combina comigo, isso não, isso eu vou conseguir vender. Então, hoje em dia, por exemplo, as marcas que eu dou mais abertura é tudo pro ramo fitness. Então, por exemplo, roupa. Agora eu tô com a parceria com a Hardin e a Kaizen. São marcas que eu sei que muitas meninas que me seguem usam. Então, tipo, pra mim é algo que eu sei que eu vou usar no meu dia a dia e que as minhas seguidoras vão usar também. Então, até aí, ok, né? A Growth também muitas pessoas usam. Então, eu tento dar sempre prioridade para marcas desse ramo. Entendeu? Porque, por exemplo, eu recebi uma proposta para divulgar um produto de cabelo, mas eu nem falo de cabelo.
entendeu? E, tipo assim, é um produto pra crescer o cabelo. Só que eu corto meu cabelo sempre. Não Então, tá alinhado. não dá. Eu tava até tentando deixar meu cabelo crescer, mas aí não dá, gente. Eu me identifico com ele curtinho, aí eu cortei. Então, por exemplo, não faz sentido eu ficar postando. Ai, gente, eu vou divulgar um produto pra crescer o cabelo, sendo que eu tô toda semana cortando o cabelo. Então, Tem que ter match, né? Sim. Na verdade, tem que ter o match da marca com o criador. E além das comissões, você tem outras formas de monetizar? então, hoje em dia eu também trabalho como modelo plus size. Eu tô fazendo fotos, eu tenho muitos clientes do Brás. Então, por exemplo, a minha rotina, eu falo que é uma rotina muito louca, porque 2 dias da semana eu acordo de madrugada, eu vou pra feirinha da madrugada, eu tenho os meus clientes fixos de lá, eu pego, né, os looks pra fotografar, depois eu vou pro estúdio, fotografo. Então, assim, foi uma outra maneira também que eu consegui de ganhar uma renda bem legal fazendo Que também isso. conversa com o seu nicho, né? Sim, então, na verdade, é aquilo, porque assim, eu faço fotos plus size, mas o meu nicho é sobre emagrecimento, na verdade, não bate tanto. Mas o que eu penso, tipo, a questão das fotos é temporário. Porque quando eu emagrecer, eu já não vou entrar num perfil plus size. Então, eu não vou conseguir continuar fazendo as fotos plus size, mas talvez eu possa fazer outros tipos de foto, entendeu? Eu posso ter outros tipos de cliente. Então, hoje em dia, eu dou prioridade para isso também, porque é uma forma de eu ganhar uma renda, mas a minha prioridade é trabalhar 100% só com a internet. 70% da minha renda hoje em dia é da internet, né? 30% é do Brás, mas o meu foco é trabalhar 100% só com a internet. Só o fato de você estar em casa e conseguir fazer tudo de casa, cara, Nossa, é impagável. é impagável, É impagável. E da internet seria publicidade e monetização do TikTok, ou você tem alguma outra fonte? Não, a minha fonte é só com publicidade. Na internet, sim. Monetização eu nunca recebi do TikTok, até porque eu voltei pro TikTok agora. Então eu tô, tipo, literalmente começando do zero. E eu acho que um conteúdo também que eu tenho bastante retorno é o GC. Vocês conhecem? Sim. Então eu tenho algumas marcas que eu crio conteúdo pra eles. Aí eu mando, né, meu Media Kit com os meus valores. São conteúdos que eu nem posto, porque eu faço vídeos exclusivos pra marca. Pra marca postar, né? E eu acho também que é uma forma muito legal de ganhar dinheiro. Porque é um nicho que qualquer pessoa pode fazer isso. Se você E tiver, não precisa ter muito seguidor, Não. né? sei lá, você tem 500 seguidores e você quer ser um UGC. Você consegue? Sim, é porque o objetivo, na verdade, é gerar conteúdo pro perfil da marca, Da né? E marca, não não é pro pro seu perfil. Então você não precisa de audiência pra ser. Sim. Isso é muito legal, porque, tipo assim, muitas pessoas não conhecem o UGC, não sabem como funciona, e às vezes, tipo, que nem aqui poderia ser um conteúdo de UGC, entendeu? Daria pra criar alguma coisa aqui pra uma marca, por exemplo. Então eu acho muito legal isso, muito legal. Sim, e falando agora sobre formas de trabalhar com a internet, né? Você acha que se alguém quisesse começar hoje como um influenciador, ainda tem espaço ou você acha que já saturou o mercado? Não, eu acho que tem espaço, eu acho que tem espaço pra todo mundo, na verdade. Eu acompanho muitas pessoas e eu sou aquele tipo de pessoa que toda vez eu tô obcecada em ver conteúdo de alguém. Então, por exemplo, teve uma época que eu tava muito viciada nos conteúdos da Manu City. Eu falei, nossa, eu vou acordar 4 horas da manhã, vou correr e tal. Triatlon. E eu sou essa pessoa que eu gosto de acompanhar mesmo as pessoas, sabe? Tipo, eu sempre tenho uma pessoa que eu tô ali acompanhando porque eu me identifico e tudo mais. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo. E se eu fosse dar um conselho, assim, pra uma pessoa que tá começando agora, é escolher um nicho. Por exemplo, você quer falar sobre emagrecimento, você quer falar sobre academia, ou você quer falar sobre maquiagem, dia a dia, autoajuda, depressão, ansiedade, sei lá. Eu acho que a pessoa, primeiro, ela tem que escolher um nicho e começar a postar. E o que deu muito certo pra mim é postar muito Reels. Postar Reels, tipo, se conseguir postar 2 Reels no dia, 3 Reels no dia, bastante Stories. Se bem que o Instagram hoje em dia, ele tá priorizando contas que posta, tipo, 1 Stories por dia. Eu não sei se vocês já fizeram o teste, mas, por exemplo, Sim. você posta 1 Stories no dia, dá muita visualização. Sim. Aí você começa a postar vários, cai. Então, hoje em dia... O que é muito chato, né? Porque eu amo ver story. Eu também. Só que eu entendi que o Instagram, ele tá dando conteúdo mais... Ele tá dando mais visibilidade pro Reels, para as pessoas começar a postar Reels como se fosse Stories. Tipo a Liz Macedo, entendeu? Então, Tipo o TikTok também, né? tipo TikTok. Que é uma competição, eles dois, não tem como. Sim. Mas eu acho que essa estratégia de postar um stories no dia, na verdade, ela
é boa pra engajamento, mas é ruim pra relacionamento, né? Sim. Porque o objetivo do Stories é relacionamento. Se você posta só um por dia, Como você cria conexão? não vai Não criar cria. A não ser que a relacionamento, né? pessoa poste muito Reels, muita informação e tudo mais. O bom do... Tipo assim, você quer postar um Stories, é que nem pra quem é criador de conteúdo, é bom quando você quer divulgar algo específico. Aí você posta um Stories, sabe que vai ter muita visualização. Mas aí se você quer ficar postando sua rotina, que nem eu, né? Às vezes eu posto meu café da manhã, meu almoço, eu falo nos Stories, meu dia a dia. Às vezes, tipo assim, as visualizações começam a cair. Mas vai ficar pessoas ali que gostam de te acompanhar, entendeu? Porque não tem jeito. Eu acho que o foco principal é o relacionamento. Porque as pessoas que te acompanham, elas vão estar com você ali, independente se um dia bombou as visualizações, outros dias não. Mas quem gosta de te acompanhar, você vai ficar cada vez mais próximo dessas pessoas. E aí elas criam cada vez uma relação mais profunda com você, né? De Então, confiança também, né? Vamos sempre comprar o que você tá indicando, que é E eu acho assim que o diferencial hoje é você tentar criar conexão com as pessoas. Então, por exemplo, se eu falo sobre emagrecimento, eu sei que eu não vou atingir um público de pessoas que fala sobre, sei lá, cabelo. Às vezes sim, mas hoje em dia eu acho que a conexão é tudo. E que nem, por exemplo, uma coisa que dá muito certo pra mim é não ficar só esperando que as pessoas vão lá e comentem no meu post. Eu sou muito recíproca com as pessoas. Então, por exemplo, vem alguém e comenta no meu vídeo e a pessoa, tipo, não é criadora de conteúdo, não é nada. Eu vou lá e comento dela também, porque eu acho que precisa ter essa troca, sabe? Sim. Claro que pra uma pessoa que é muito famosa, que é muito conhecida, é difícil você ter essa reciprocidade com todo mundo. Mas eu acho que isso é muito essencial, porque a pessoa pensa, caramba, meu, ela também tá me vendo, né? Ela também tá me acompanhando. Então, eu acho que isso é um diferencial. E gera autoridade também, né? Tipo, gera uma coisa de, tipo, sensibilidade com as pessoas. Não é aquela coisa robotizada, né? Muito legal essa dica, porque os primórdios da rede social era sobre interação, né? Que isso foi se perdendo, porque o Instagram acho que ficou tão comercial que isso foi se perdendo. Mas o legal da rede social é realmente interagir. As trocas que a gente faz, as né? trocas. Inclusive, acho que por isso que o Instagram começou a perder muito espaço pro TikTok, porque no TikTok as pessoas interagem, elas comentam com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Gente, e o TikTok, ele é muito de algoritmo. Então, por exemplo, igual eu falei, eu tô viciada na série. Não me deem spoiler, porque eu comecei faz pouco tempo. Só que, por exemplo, eu fico já... Eu nem comecei ainda. Gente, não, gente, mas eu fico chateadíssima, porque aí eu entro no TikTok, aí aparece alguma coisa de beleza fatal. Aí eu assisto, aí daqui a pouco já parece que fulano morreu e eu nem sabia na série. Aí eu já fico, porque o algoritmo entende que você tá consumindo aquilo, né? Então... Tem que escrever assim, spoiler. Sim. Igual as páginas de fofoca faz isso, né? Sim, Elas muito. escrevem spoiler. Se não quiser saber, não continue lendo, né? Não, e pra mim aparece muito, só que aí eu fico super curiosa, aí eu vejo. Então já tem várias coisas que eu vi. Eu nem cheguei nessa parte da série, mas eu já vi. sabe. Sim. E já que a gente falou de spoiler, dá um spoiler pra gente aí de quais os seus projetos e planos pra esse ano como criadora de conteúdo. Então, eu quero muito crescer, né? Como eu falei, eu quero viver 100% só disso. Só que eu também, né, fiquei noiva, então é muita coisa. A gente tá vendo várias coisas, né, pra casar e tudo mais, apartamento é tudo muito caro. Então, a minha ideia é crescer nisso. Só que eu também quero chegar no meu objetivo, né? Eu quero perder 25 quilos esse ano. E, tipo, eu coloquei 100% minha cabeça de que isso vai dar certo. Então, acho que é um dos meus maiores, assim, tipo, objetivos pra esse ano. E continuar com as parcerias que eu tenho hoje em dia, né, que me firmaram muito na internet. Então, tipo, eu acho que pra mim o essencial é tentar fazer esse ano dar muito certo nessa parte, sabe? E com certeza, tipo, ter a minha mente melhor. Porque, gente, eu acho que a mente é uma construção diária, sabe? Com certeza. Então, eu tô muito nessa vibe de, tipo assim, ter a mente muito saudável pra conseguir digerir as coisas da internet. Porque se você não tiver a mente saudável, você fica doente. Então, às vezes, algo que poderia ser muito bom pra você, tipo, pra você virar um criador de conteúdo, você começar a crescer nisso, se você não tiver uma mente saudável pra receber isso, você fica doente mesmo. Se a nossa mente tá bem, tudo vai bem, né?
Sim. Não tem como. Eu acho que toda pessoa já tem que, né, focar nessa parte da saúde mental, mas quando você é um criador de conteúdo, você é Ainda meio mais. que potencializado, né? Porque você recebe muita informação e tem que saber filtrar de... O que não, acrescenta e o que não. Sim, isso aqui não serve pra mim, então... Esse também é nosso plano. Saúde mental. Saúde mental Aprendemos para muito com todos. você hoje. Sim. Gente, mas assim, eu acho muito legal. A ideia do podcast, eu acho uma coisa muito. Aqui, principalmente, né, na nossa cidade, não tem, eu acho. Se tem, eu não conheço, só conheço vocês. Mas assim, eu acho que é uma coisa muito legal porque vocês têm como crescer em uma área diferente, entendeu? Crescer com outras pessoas, crescer vendo a história de outras É pessoas, muito né? gostoso. A gente Sim. aprende muito aqui com cada convidado. Sim, e é uma forma. É o infotenimento, né? A gente aprende enquanto se diverte também. Então, eu acho muito legal esse modelo de podcast. Realmente é o nosso um sonho bebê, né? realizado. É o nosso bebê. O É. profissão é nosso bebê. Não, e é muito legal, porque, por exemplo, vocês falam também das dores, né, das pessoas, e eu acho que essa questão de falar das dores é algo muito bom, porque é aquilo, nada é real hoje em dia, né? A gente tá muito acostumado com a perfeição das redes sociais. Então a gente vê as coisas muito perfeito, a gente pensa que precisa ser tudo perfeito, e na verdade não, né? Eu acho que o real é muito mais bonito, né? Você ser 100% real daquilo é muito mais gostoso de ver e tudo mais. Então, acho que até para as pessoas que assistem um podcast, elas não gostam de ver aquelas coisas muito robotizadas, muito tipo, a pessoa tá ali só porque ela quer aparecer. E não, sabe? Tipo, sempre vai ter alguma coisa para ensinar. Então, eu acho isso muito legal. Sim, eu acho que a principal tendência, digamos assim, para esse ano e para os próximos é tirar essa vibe asteric, porque eu acho que isso impactou também muito na saúde mental das pessoas. A gente começou com um nível de comparação assim Muito grande. surreal, porque todo mundo posta o palco, né, nas redes sociais e você vê o seu bastidor, então criou essa coisa ruim também na saúde mental das pessoas. Então, acho que, esse é o caminho. Vamos tirar o asteric e o perfeito. Eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. Porque A gente não quer mostrar a parte ruim, né? Mas já é uma... Na as verdade, dores. não é a parte ruim. É a realidade. É. Porque os nossos dias não são todos bons. Então, a gente tem que parar de mostrar só a parte boa e mostrar a realidade. Sim, eu mesma, por exemplo, tem semanas que eu não posto nada. Acontece. De tipo assim, eu tô passando por um momento muito difícil da minha vida e eu não quero postar. E às vezes não é porque, por exemplo, eu sou vulnerável, eu sou fraca e nem nada. Tipo, eu admiro muito quando, tipo, você chega no perfil, você dá um respaldo, né? Você fala assim, olha, eu não tô postando por causa disso e disso. Só que às vezes não dá. Entendeu? Às vezes você tá passando por um momento que você não quer compartilhar com as pessoas. E hoje em dia, por exemplo, né? Eu sou muito real no que eu vivo e eu posto sobre isso. Mas tem coisas da minha vida que eu acho que nem tudo precisa ser postado. Sim, entende? tem que saber... Tem que saber filtrar, porque, por exemplo, tem coisas muito pessoais da minha vida, eu acredito muito em energia. Então, por exemplo, tem coisas que eu não posto, não é porque, por exemplo, sei lá, além de saber filtrar, eu acho que tem que tomar cuidado com a forma que a gente posta algumas coisas na internet, entendeu? Porque sempre vai ter alguém... Nem todo mundo quer seu bem ali. Sim, e exatamente. Então, às vezes, tipo, a inveja acontece. E às vezes, por exemplo, a inveja do quê? Cara, às vezes a pessoa tem inveja só de ver você feliz. Às vezes a pessoa tem inveja só de ver que você levantou bem. Entendeu? Então você não precisa ser alguém grande, você não precisa ser alguém com autoridade na internet pra às vezes alguém ter inveja de você. Às vezes a pessoa só tem inveja por você ser alguém feliz, entende? Só por você ser você, só pela forma que as pessoas te tratam. Sim. Eu acho que até também só de você ter coragem, porque eu acho que a maioria das pessoas, elas não tem coragem de se mostrar na internet. Acho que o diferencial, assim, é quando você consegue se aceitar. Tanto que pra mim, quando a primeira vez que eu postei um vídeo meu foi um antes e depois, na época que eu tinha emagrecido bastante. E o primeiro vídeo eu tinha feito um vídeo na frente do espelho, né, de top e tal, shorts. E eu tava, gente, muito, muito feia. E eu postei aquele vídeo e eu sabia que pra mim eu ia receber muitos comentários. Não, nem tanto comentários, mas compartilhamentos, porque eu sei que iam falar mal.
Encaminhar pros outros, encaminhar né? pros outros. Só que aí eu pensei, cara, tipo, e daí? Entendeu? Porque, tipo, e daí? Se a pessoa me ver na rua, ela vai ver a realidade. Então, eu vou ter vergonha do quê? E antes eu ficava muito nessa, sabe? Quantas vezes eu não queria sair de casa porque eu falei, eu engordei. Ou então, eu não vou em um aniversário porque eu engordei. Só que, tipo assim, sabe qual que é a real? Ninguém tá nem aí, gente. Depois que eu entendi isso, eu acho que minha cabeça mudou muito. Porque, direto, eu ia pra academia com uns camisetão pra ninguém ver nada meu. Tipo, não ver meu braço, não ver nada, pensando na vergonha. E hoje em dia, o que eu entendi é que ninguém tá nem aí. Então, por exemplo, você usa o que você quer, às vezes vai ter alguém que vai te olhar, vai te julgar, ou então a pessoa vai fazer um comentário pra si, mas depois a pessoa nem vai lembrar de você. Então, eu acho que o conselho que eu dou hoje é, tipo, comece, sabe? Pra quem quer criar conteúdo na internet, não se importar com a opinião das pessoas vale muito a pena. Porque algo que mudou minha cabeça depois que eu entendi que as pessoas não estão nem aí pra gente de verdade. E não é um ponto ruim. Entendeu? Porque É bom. é bom, porque claro que tem pessoas que vão acompanhar, vão gostar daquilo, mas tipo assim, a sua vida e seu processo é exclusivamente seu. Então, entender que às vezes a pessoa tem a vida dela, tem a vida corrida e não estar nem aí também é um ponto positivo, você muda, sabe? Tipo, vira a chavinha. Então, isso é muito bom. Sim, com certeza. E agora estamos chegando ao fim, né? Queria te agradecer por ter contribuído aqui com o nosso projeto. A gente aprendeu muito com você hoje sobre saúde mental, né? Sobre como ter uma mentalidade de creator. Eu tenho certeza que você pôde passar muito do seu conhecimento para nossa audiência. Então, queria te agradecer. Obrigada por ter topado o convite e por todos os ensinamentos aí como creator, né? Faça suas redes sociais pro Passa seu pessoal. cupom. Faça os cupons da sua parceria, suas redes sociais, pro pessoal te acompanhar. Sim, eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu já conhecia a Ju, assim, acho que mais de internet a gente se conhecia. E vocês são muito fofas, gente. E meu Instagram é Isabela Assis, TikTok também, e todos os cupons é Assis também. É isso, então, gente, acompanhem ela lá, usem o cupom dela. É isso, creators. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!